Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente a esse canal. Hoje estamos aqui para conversar um pouco, sobre agora o lançamento horizontal, tá? Então, desde já agradeço pela sua presença aqui e vamos lá, para a aula, tá? Então já deixe seu comentário, seu like aí para esse grupo também, esse canal também ter várias novidades, Novidades estão vindo por aí, tá, pessoal? Então, hoje a gente vai tratar um conteúdo da física, continuando o conteúdo da física, só que agora com lançamento horizontal, Esse lançamento horizontal nada mais é, pessoal, que o lançamento, não horizontal de projetos no vácuo. Então, tudo que nós falarmos aqui seria uma simulação e uma aplicação da física no vácuo, No vácuo seria no espaço, sem a resistência do ar. E também podemos aplicar isso na resistência do ar, só que vai ter algumas restrições a mais, tá? Então, primeiro, já deixo claro que nós estamos falando de lançamento de projetos no vácuo, tá? Então, uma das características mais importantes, eu estou mostrando essa imagem aqui, é justamente para mostrar onde estamos aplicando, e onde é aplicado esses lançamentos. Por exemplo, aqui no futebol ou até mesmo em uma situação comum, que seria no futebol. Aqui nós temos à esquerda também uma pessoa chutando algum objeto na água, tá? Então, basicamente, nós temos essas características. Um avião que às vezes abandona um objeto, ou em um avião do exército, em um treinamento, precisa encaminhar e enviar algum pacote, para os que estão em um certo tipo de rio, enfim, alguma prática do exército, ou até mesmo um objeto abandonado de um prédio, tá? Entre outros exemplos. Observe que todos esses casos aqui, pessoal, nós temos esse P aqui. E aí vamos lembrar um pouquinho, das leis de Newton, que o que é as leis de Newton? Ela vai trabalhar todas as relações envolvendo o resultado de posições aplicando uma força. Então, nesse caso, o garoto aqui chutando a bola, o avião abandonando o objeto, ou até mesmo o objeto sendo abandonado de um prédio, há uma força aqui importante, que é a própria força peso, que é uma força gravitacional. Isso seria a gravidade. Em todos os casos, nós temos G, uma gravidade, que chamamos de aceleração gravitacional em todos os casos, tá? Por isso que está sendo apontado aí para baixo esse P, que é relacionado à aceleração gravitacional, Então eu vou trazer outras imagens aqui, por exemplo, uma bolinha caindo de uma mesa. É um exemplo muito simples e básico, da projeção. A ideia, do lançamento horizontal é qualquer movimento, pessoal, que define, que representa o formato, mais parabólico. Tá? Então, se a gente observar nessa anterior, todos eles, a trajetória em relação ao observador, que somos nós, há uma trajetória com meio uma curva. Vocês estão observando essa curva aqui, essa aqui também desce nessa bola e também nesse outro caso. Nesse caso aqui específico, exatamente ele forma uma parábola perfeita. Essa imagem foi tirada de um simulador, de uma partícula, tá caindo de uma certa altura. Essa outra aqui é mais comum, uma cachoeira, que já exatamente mostra, essa projeção aqui e o caminho, pessoal, do lançamento aqui da água, que seria da cachoeira, da água doce. E outro exemplo bem prático também é a natação, entre outros esportes que podemos relacionar. Então, a gente passaria muito tempo falando em onde está aplicado. Eu trouxe esses exemplos, onde que o objeto ele sai de uma posição de uma certa altura, então vai sempre ter, nesse exemplo da bolinha aqui, e também da natação, vai sempre ter uma altura que eu vou chamar de H, tá? E essa altura vai definir justamente o nosso espaço, tá? No plano XY. Então a gente vai interpretar todos esses casos, no plano horizontal, tá? Essa primeira parte é no plano horizontal, depois a gente vai falar no oblíquo. Mas nesse caso nós temos aplicações, turma, de acordo com o dia a dia. Então aqui é a física tentando modelar essas situações. Uma coisa bem clara que devemos deixar é que a massa desses objetos vai ser desprezível, tá? A massa deles é desprezível. De acordo com Galileu Galilei, nesse caso aqui, quais são os movimentos que nós vamos ter, Nós vamos ter dois movimentos. O movimento de queda livre,
tá? Em relação ao eixo Y, e o movimento uniformemente variado, que é a queda leve, que é a queda livre, perdão. Mas o movimento, por exemplo, uniforme é na horizontal. Então, na horizontal nós vamos ter o movimento uniforme, ou seja, a velocidade é constante. Já para o movimento de queda livre é um movimento uniformemente variado, tá? Então, no lançamento horizontal, nós vamos ter algumas características, tá? Qual é a primeira característica que nós vamos adotar aqui? Primeiro, eu vou ter um objeto, né, com a velocidade inicial, tá? Essa velocidade inicial vai depender de algumas posições. Então, agora eu vou interpretar esses movimentos anteriores, que são muito parecidos, na física, né, matematicamente, do eixo X para baixo e do eixo Y na horizontal. Tá? Então, algumas características que já é dado, que isso aqui vai formar um arco de parábola, né? Essa bolinha aqui de preto que eu estou fazendo no finalzinho seria a mesma azul, tá? Esse arco de parábola, nós vamos ter, né, algumas características. A primeira é que nesse caso aqui, nós temos dois movimentos, tá? Dois movimentos, mas já vou anotando algumas informações. Qual é a primeira informação, né? Que no vetor aqui, ó, aqui, ó, nessa parte aqui x, né? Eu tenho o objeto sai de uma certa posição, né? Então eu vou ter uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial ela pode ser tanto para o lado x quanto do y. Então aqui eu vou definir a velocidade inicial no valor do vetor x, tá? E aqui eu vou ter durante a trajetória, tá? Durante a trajetória aqui do solo até chegar ao solo, durante a trajetória eu vou ter posições relacionadas as duas características, tanto o x quanto o y, tá? Então basicamente é isso que a gente vai estar trabalhando, né? Aqui eu vou ter uma velocidade x que vai ser constante, tá? E aí nós definimos que essa velocidade inicial x na horizontal, então tudo isso aqui é na horizontal, é igual à velocidade vx. E essa aqui eu vou chamar de uma velocidade 1 em relação a y, a velocidade 2 em relação a y, velocidade 3 em relação a y, a velocidade 4 em relação a y. Então essas características aqui é de extrema importância. Nós vamos chamar nossa altura aqui, que está de h na figura, do ΔSy. Né? Já a gente vai entender por que é ΔSy. Justamente é relacionado ao plano cartesiano. Tá? Então, importantíssimo, uma coisa muito importante é a gente falar que a velocidade inicial no vetor x é igual à velocidade vx em todas as posições na horizontal. Percebe-se que na imagem nós temos aqui, ó, de cada posição eu tenho uma característica, né, uma relação com o eixo x, ou seja, isso aqui é o chamado alcance, tá? Alcance horizontal, tá? Resumir aqui, que o espaço não deu, mas é o alcance horizontal. Então, se toda questão que pedir o alcance horizontal, nós vamos calcular esse D. Mas quem é esse D, né? Então, eu já vou definir aqui, ó. Esse D é o nosso ΔSx. Quem lembra o que é o ΔSx? O ΔSx é o deslocamento, só que no eixo x. Então, esse deslocamento no eixo x é o nosso alcance, tá? Deslocamento no eixo x, tá? Então é o seguinte, que vai ser o nosso alcance horizontal. Então se o projétil é lançado, né? Se o projétil é lançado e aí esse espaço que ele tá tendo tanto aqui na vertical e quanto na horizontal eu tenho que considerar, tá? Então se eu olhar para a horizontal eu estou falando de queda livre. Se eu olhar para a horizontal, eu estou olhando para o movimento retilíneo uniforme, tá? Que é isso que a gente vai definir agora, que é o conceito, né? Então, nesse conceito, nós temos que no lançamento horizontal, no vácuo, ele é subdividido, né? A gente está estudando aqui duas situações. Quando ele estiver submetido a uma aceleração gravitacional,
seja, da gravidade. Então, quando isso acontecer, nós temos duas situações, né, que a gente observou aqui até mesmo na imagem. Quais são elas, pessoal? O movimento uniformemente variado, que é o MUV, e o MRU, que é um movimento uniforme, né? Enfim, pode ser só MU, que é o na horizontal. E esse é o de queda livre, tá? Então, quais são os valores que nós estamos adotando aqui, né? E as fórmulas, né? Nós vamos adotar valores e situações da cinemática, né? Deslocamento, velocidade, né? Posição inicial, velocidade inicial e velocidade final. Tá? E aí a gente vai admitir algumas fórmulas já utilizadas anteriormente. Quais são elas, né? Primeiro, nós sabemos que a velocidade média é igual ao espaço percorrido pelo ΔT. Só que voltando um pouquinho, quem é a velocidade partindo do princípio da horizontal? É o VOX que eu vou chamar, porque é relacionado à velocidade inicial, que é V0, VO, V0, na posição X. Tá? Então, eu vou considerar que essa fórmula vai se comportar desse formatinho aqui, ó, Vx igual ao ΔSx e o ΔT. Ok? Então, essa aqui é a fórmula que eu vou adotar. Só que eu posso também fazer meio pelos extremos, já que eu quero encontrar também em muitas situações o alcance, né? Se eu jogo um objeto, eu quero saber onde eu posso saber onde vai cair esse objeto. Vai ser o delta, que é a variação do espaço no eixo x, igual, meio pelos extremos, né? Vx vezes ΔT. Ó, Vx, que é a velocidade inicial, tá? Lembrando que eu estou considerando que, até colocar aqui, né? Vou colocar, senão essas coisas a gente vai anotando, né? Ó, velocidade V0, que é a velocidade inicial, é igual a Vx, tá? Então, eu vou chamar essa velocidade média aqui de velocidade final, tá? Velocidade que no caso é a Vx. Mas os objetos nas duas situações, tanto MUV e MRU, é uma mistura dos dois, tá? Esse conceito aqui no lançamento horizontal, no momento que o projeto estiver caindo ou estiver lançado, ele vai estar, nós vamos estar interpretando duas situações. Então, ele parte, né? Observação aqui, o objeto, o corpo, tá? Ele parte, o corpo está, vou colocar assim, ó, está em repouso. Isso significa o que, professor? Se o corpo está em repouso, significa que o tempo inicial é igual a 0. Lembrando que o ΔT é o tempo final menos o inicial. Então, se esse aqui é 0, então vai ficar ΔT, explica dizer, né, que ΔT é igual a T. Então, eu posso substituir aqui, ó, nessa fórmula, e ela fica desse formato, né, que a velocidade, o espaço, o deslocamento, né, o alcance horizontal é a velocidade relacionada ao eixo x vezes o tzinho, já que o tempo inicial é 0, né, já que ele parte do repouso também. Tá? Então, isso no movimento, ó, no movimento uniforme, ou seja, na horizontal. Tá? Então, nós, quando tivermos uma situação e é pedido esse cálculo, ou qual fórmula vamos utilizar, é a partir disso. Tá? É a partir para saber o alcance, ou seja, eu quero saber esse alcance aqui. Né? Deixa eu até mudar aqui de pincel. Se eu quero saber essa distância aqui, ó, né? Se eu quero saber essa distância, né, ou essa, né, são paralelas, eu preciso usar essa fórmula aqui, tá? Beleza? Agora vamos para as outras fórmulas. Agora, observando isso no movimento uniforme. Então, de fato, para a gente utilizar, para calcular o alcance, ou o tempo, ou a velocidade, nós temos essa fórmula, tá? A nossa primeira fórmula, tá? Isso para o MU. E somente vai ser ela no movimento uniforme. Agora, a gente vai trabalhar no movimento MUV, né? No movimento uniformemente variado, que é no caso da queda livre. Tá? Então, agora eu vou olhar para situações no eixo Y. Anteriormente, nós estamos olhando para o eixo X.
Então no eixo Y eu vou ter aqui uma queda, né? O objeto vai estar caindo aqui nessa para baixo com uma certa altura. Esse H, que é a altura máxima que o objeto está, eu vou chamar de ΔSY, tá? Que é a variação do espaço no Y, tá? Que é na vertical, tá? Isso aqui na vertical. Vou colocar assim na vertical, ou seja, eixo Y, tá? Para ficar mais clara a compreensão, tá? Eixo Y. Então, sem mais delongas, vamos lá. Só que quando nós estamos trabalhando no movimento uniformemente variado, quais são as equações, né? Então, as equações do movimento uniformemente variado são, eu vou colocar aqui desse lado esquerdo, então eu vou dividir o quadro, ó, desse lado esquerdo as equações, e aqui eu vou fazer como é que elas estão agora, tá? Então, o ΔS, né, eu vou colocar assim, a equação horária dos espaços são ΔS, vou colocar o ΔS igual a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado, tá? Porque aqui tinha um S0, né? Eu voltei para cá, já que eu vou colocar assim, depois eu apago, ó. S final, espaço final menos inicial, né? Então eu vou colocar só o ΔS. A outra forma é da velocidade, VWatt, tá? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E a de Torricelli, né, que é a velocidade final é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, deslocamento. Só que nesse movimento de queda livre, nós estamos olhando para posições verticais, ou seja, no eixo Y. Então aqui vai ficar ΔSY, para essa primeira fórmula, a velocidade inicial em relação ao eixo Y, mais 1/2, aqui é a aceleração, aqui é A, tá? 1/2 vezes a gravidade, tá? Então o que a gente vai entender? Que a aceleração escalar, nesse caso, não vai existir, vai ser a gravidade, porque nesse caso, o que está influenciando? A aceleração gravitacional, tá? Então nós vamos adotar essa fórmula assim. A outra é essa segunda, V, velocidade na posição Y, velocidade inicial na posição Y, mais a gravidade, que eu estou trocando o A por G, vezes o tempo, tá? E a última, que é a de Torricelli, vai ficar desse formato aqui, ó, mais 2 vezes a gravidade e o ΔSY, tá? Só que, assim como no movimento uniforme, ele parte do repouso. Então, ó, velocidade inicial é igual a 0, tá? Então, se a velocidade inicial é igual a 0, já dá para matar algumas questões. Isso aqui é 0, isso aqui é 0 e isso aqui é 0. Então, a gente vai resumir essas equações desse primeiro formato. A nossa segunda equação vai ficar assim, ó. ΔSY igual a 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Só que se eu quero simplificar isso, tá? Se eu quero simplificar isso, eu quero isolar o tempo. Então, se eu isolar o tempo, dá para ficar desse formato, tá? Eu vou ter o seguinte, tudo que está aqui vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar t ao quadrado igual a ΔSY sobre 1/2 da gravidade vezes o tempo. Então, eu vou repetir a primeira vezes o inverso da segunda. Então, vai ficar 2 vezes 2, o que está em cima aqui que vai ficar, pessoal, pode ser colocado até assim, ó, mesma coisa, né? Então, repete a primeira vezes o inverso da segunda, ó, vai ficar desse formato. Tá, aqui não é t, perdão, aqui é só g, isso, deixa eu ajeitar aqui, fica g sobre 2. Então, aqui fica 2 vezes a ΔSY sobre a gravidade. Então, isso implica dizer que o t ao quadrado é igual a 2 vezes o ΔSY sobre a gravidade. Ah, então eu posso tirar a raiz também, não posso? Posso. Esse aqui, ó, que está ao quadrado, passa como raiz. Então, para calcular o tempo necessário de um deslocamento qualquer, de uma certa altura, que o projétil caiu, basta eu aplicar essa fórmula, tá? T, o tempo, é igual a raiz quadrada do ΔSY sobre a gravidade.
Qual é a outra forma que podemos também relacionar, que é a terceira, né? É utilizando esse formato aqui. O Vy é igual a gravidade vezes o tempo. Pronto, só isso, já que a velocidade inicial é zero. E a última, que é a quarta, que é a do Torricelli. A do Torricelli, eu vou observar o seguinte, que isso aqui vai ser zero. Agora eu vou isolar o ΔSy nela, tá? Então vamos aqui, ó. Velocidade final ao quadrado. Você pode estar achando estranho e talvez um pouco complicado por conta das fórmulas, né? Muita fórmula, mas isso aqui a gente já trabalhou lá na cinemática, né? Então, se tem dificuldade, vamos estar só relembrando um pouquinho, tá? Eu vou isolar o ΔSy, que também meu objetivo é isolar às vezes o ΔSy. Esse 2g vai passar dividindo, então fica a velocidade ao quadrado de y sobre 2 vezes a gravidade. E aí nós finalizamos com as fórmulas, tá? Então nós temos essas três, né? Vou ter que colocar essa segunda aqui mais separada, aumentar essa raiz, 2 vezes o ΔSy sobre a gravidade. Nós temos essa aqui, velocidade de y, e o ΔSy também o ΔSy, que é o deslocamento na vertical, tá? Então, para fixar melhor, nós vamos fazer esse exemplo aqui. Um helicóptero com velocidade de 360 km por hora e estando a 3.000, não é 3.000 km, a 3.000 metros de altitude, tá? Em certo instante, determinada carga é abandonada e cai no solo. Observe a imagem. Então tá aqui o helicóptero, o objeto, né, vai caindo e aí de fato vai chegar até o solo. Ele quer que a gente calcule o alcance. Só que para calcular esse alcance, lembra lá, ó, no movimento uniforme, a gente precisa dessas duas coisas, a velocidade e o tempo. A velocidade ele já deu, que é 360, mas o tempo não. E o tempo dá para achar através do ΔSy. Porque o ΔSy, deixa eu até colocar aqui, né? O ΔSy é quem? É 1 sobre 2 vezes a gravidade vezes o tempo ao quadrado. Ou posso dizer que é essa fórmula aqui, tá? A2. Então vamos lá. Então eu posso dizer que o tempo é igual a raiz quadrada de 2 vezes o ΔSy sobre a gravidade. Bom, então vamos lá. Quem é ΔSy? É a altitude, é o quanto ele está, a altura que ele está, que é 3.000 metros, tá? Então vai ficar 2 vezes 3.000 metros sobre a gravidade, que é 10. Então isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 600, né? Que aqui vai cortar um zero, fica 2 vezes 300, 600. E esse tempo é aproximadamente a 24,5, tá? Aproximadamente, ok? E agora, tendo o tempo, eu vou calcular. ΔSx é igual, né? Deixa eu só colocar mais embaixo aqui. ΔSx é igual a velocidade. Tem que estar em metros por segundo. Então vou fazer uma pequena divisão, que é 360 dividido para 3,6. Também, se tem dificuldade, vamos relembrar. Eu corto essa vírgula e fica 3.600 para 36, que aqui vai dar, né, 100, tá? 100 metros por segundo. Então vai ficar 100 vezes o tempo, que foi de 24, aproximadamente, tá? 24,5. Vai dar exatamente isso, dá 600,25. 24,5 vezes 24,5. E aí a gente arredonda para 600. Então isso aqui vai ser igual a 2.000, aproximadamente, 2.450 metros. Então esse alcance aqui, ó, foi de 2.450 metros. Tá? Então resolvemos esse probleminha aí, tá? Dessa questão, tá? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, né, deixe nos comentários, né? E aí até a próxima, tá? Tentei ser mais simples possível, mas vamos lá. Que a física esteja com todos nós, tá? Então, tchau, tchau, até a próxima.